Bom dia. Como estão? Lá vamos nós na nossa aula de quinta-feira. Vamos falar sobre aquela pessoa que não conhecemos, mulher guerreira. A gente conhece muito bem, né? Bom dia. Cheguem. Bom dia, meu bem. Que bom ver vocês aqui sempre. Que saudades. Vamos falar hoje sobre mulher guerreira? Quem nunca? Né? Homens, ouçam. Para ajudar a gente a sair desse lugar, né? Bom dia. Hoje a gente vai falar sobre uma personagem que muitas mulheres conhecem intimamente. Bom dia, Lu. Bom dia. Que é a mulher guerreira, tá? Aquela que sempre luta, que tá sempre à frente, mas que no fundo tá carregando lá um grande peso que ninguém vê, né? Só a gente que carrega que sabe o quanto dói, o quanto custa, né, gente? Tá? Então vamos entender de onde que surgiu esse arquétipo, o que ele representa e como que é possível, com a ajuda do olhar sistêmico e das constelações, começar a se liberar desse papel. Bom, é isso que a gente vai falar hoje. E aí, como que vocês estão? Tudo certo? Vamos a mais uma? Tô sempre aqui de olho para saber se, né, começo já, espero a turma aparecer. Então vamos lá. Quem é? Onde vive? Do que se alimenta a mulher guerreira, né? Que mistério, todos nós sabemos muito bem, não é? Porque a gente já viveu isso daí, ou está vivendo, né? Então vamos lá. Quem é essa mulher guerreira? Tô eu aqui e a minha cola, tá? É aquela que, primeiro de tudo, nunca se permite descansar. Você tem a sensação de que a gente esqueceu como é que descansa? Eu acho que isso é uma coisa do homem moderno, né? Não é só a mulher, eu tenho certeza que os homens também estão nesse BO. Descansar, a partir do momento em que o trabalho se tornou essa coisa que dura 24 horas por dia, a gente não vai mais pro trabalho, faz e volta para casa descansar, a gente se esqueceu como descansa. Principalmente quando a gente trabalha no digital, que a gente tá com o telefone na mão o tempo todo, então a gente tá trabalhando 24 horas. Então, a primeira característica dessa mulher guerreira, ela esqueceu como descansa. E pior, ela nunca se permite descansar. Tá bom? Porque ela acredita que precisa carregar o mundo nas costas, sendo forte e infalível. Ai, como isso pesa, minha gente. E o pior é que ela não quer ser incrível só para ela quer ser forte e infalível para todo mundo. Para a família, os amigos, os relacionamentos, para o trabalho, entende? E isso custa muita energia. Vocês vão entender o tamanho, né, do BO que essa pessoa carrega e como ela tá fora do lugar. Porque é só uma pessoa tentando carregar um fardo desse tamanho, ela está nitidamente fora do lugar sistêmico dela, né? Então, parece que ela vive para resolver problemas e que nunca se permite acessar as próprias vulnerabilidades. Ou lá no seu íntimo, ela até enxerga as vulnerabilidades, mas ela não deixa que elas venham à tona. Então a gente tá lá, morta, esgualepada, limpando a casa às 1 da manhã. Ai, quem nunca fez isso? Bom dia. Tá, e ela tem um problema. Ela sempre tem um ombro para oferecer para quem precisa, mas ela mesma estive muito tempo nesse lugar, Carol. Eu acho que a gente tem que passar por ele. Um dia a gente fala: Jesus, para mim deu. Atingi o meu limite, minha corda vai arrebentar. E aí a gente começa a pensar sobre isso, né? Para começar a inverter esse jogo. Então ela sempre tem um ombro para oferecer, mas raramente ela encontra um ombro onde deitar e descansar, tá? Não que as pessoas às vezes não ofereçam, mas ela mesma, por vezes, não se permite, tá bom? Porque não dá tempo, ela tá muito ocupada, não dá tempo, tá? Então, características, né? Podia estar falando assim tudo em primeira pessoa, mas vamos fingir que a mulher guerreira é aquela, né? Uma amiga de uma amiga. Tá? Ela tá sempre disposta a ajudar e a cuidar dos outros e às vezes age por antecipação. Atendo muitas pessoas, inclusive homens, que têm essa característica de fazer tudo pelos outros porque são muito perfeccionistas, então já observou, bom dia, já observou que aquilo que a pessoa tá fazendo não vai dar certo, porque quem é perfeccionista tá ligado em todos os detalhes. E a pessoa nem tchum ainda.
Então ela já se antecipa para resolver um negócio para que ele não aconteça para alguém que nem pediu. Ai! E daí o que acontece? Você gastou tanto tempo fazendo pelo outro, gastou toda a sua bateria fazendo pelo outro, que a hora que chega para fazer para você, não deu tempo, não sobrou energia, entendeu? Então essas pessoas tendem a ficar com o próprio desenvolvimento, com a própria vida atrasada. Porque elas são aceleradoras da vida alheia. Gente, é isso. Aceleradoras da vida alheia. E a dela mesma ficar para trás, tá? Tem dificuldade em pedir ajuda, sensação constante de que tudo é responsabilidade dela, responsabilidade por tudo e por todos. Ela é completamente autoexigente e muito pouco tolerante com as próprias falhas. E aí, assim, olha, fazer tudo por todo mundo já custa muito, mas essa cobrança interna é o que mata a gente. Eu acho que é a pior parte, porque ela dura 24 horas aqui dentro, né? Então, esse sentimento de culpa elevado, quando existe uma falha ou quando ela deixa alguém passar, é o que consome a gente por 24 horas, né? 24/7, a nossa vida. Tá, e como que surgiu isso? De repente, um dia ela acordou e falou assim, vou começar a resolver tudo pra todo mundo. Né? Não. Esse arquétipo surge nas raízes da criação da identidade dessa mulher. Entendam. A raiz desse problema vai além da história pessoal, porque ela abarca também um contraterreno dentro da história familiar, tá? E isso tudo de forma inconsciente. Nas constelações, a gente consegue entender que frequentemente existe um padrão transmitido entre as gerações, tá? Como, por exemplo, uma lealdade invisível. Ou opiniões do tipo que, sabe aquelas regras que rolam dentro da família? Como, para ser digno é preciso carregar o fardo do mundo. Sabe aquela família que só tem gente que sofre? Como que você não vai dar atenção para quem você ama e sofre? Como que você não vai querer resolver o problema dessas pessoas? E como você vai poder viver bem e ser feliz enquanto tá todo mundo da sua família sofrendo? Tá? Então tem muitas formas, mas assim, como eu sempre digo, formas de dar errado são infinitas. Já via isso na biologia, né? Honrando a minha primeira formação como bióloga. Formas de dar falha, formas de dar errado são infinitas. Tá? Então vamos falar sobre elas agora. As raízes sistêmicas da mulher guerreira. Primeiro de tudo, a herança familiar, né, gente? Quando a gente tá repetindo um padrão que já vem à tona nas mulheres da família. Bom dia, meu bem. Assim, olha, você vem de uma família matriarcal, onde todas as mulheres foram muito fortes. Elas sempre mandaram em tudo, elas sempre resolveram tudo. Como você seria diferente, tá? Mentira, sou bióloga também. Ai, linda! As biólogas, a gente começa assim a vida, né? Ai, a natureza, a vida, o homem, a saúde, a ciência, e a gente vai. E aí a gente começa a perceber que, na verdade, o que mais importa não tá na casca física, né? Na fisiologia, tá dentro, né? E aí a gente vem para esse mundo da terapia, não tem como, principalmente quando a gente já vem cheia das questões pessoais, porque eu era lotada, ainda sou, né? Um poço de questões pessoais, e a gente busca aprender, a gente acaba tendo esse olhar interno, né? Bom, sobre repetir a herança familiar, né? Repetir um padrão de outras mulheres da família que precisaram ser fortes, autossuficientes e segurar tudo para proteger a família, né? Então a gente que vem, bom dia, eu tenho uma grande família, um matriarcadão, né? É claro, o vô, ele trabalhou muito, o vô ralou muito porque eram muitos filhos, era todo mundo muito pobre e os filhos cuidaram dos irmãos, né? Já vi que nosso café vai virar almoço e janta, vai longe esse papo, né, Lu? E aí, eu entendo, assim, que o vô, ele era o grande respeito na família. Todos obedeciam o vô, ele era a autoridade máxima. Mas a avó organizava tudo.
Porque o vô não tava, ele tava trabalhando, porque era preciso, entende? Então, de certa forma, era um matriarcado. Tudo girava em torno da mulher, entende? E aí, como que você, vindo de um matriarcado desses, onde a mãe se sacrifica, cria 6 filhos e costura pra fora, cuida da casa, não sei o quê, como que você se permite a fazer diferente? Você foi ensinado assim, você cresceu ali dentro, entende? Inconscientemente a gente segue. Esse é o ponto. A gente aprendeu que as mulheres são muito fortes e que elas têm que dar 300% para conseguir cuidar de tudo e você vai fazer diferente? Faremos igual, tá bom? A gente vai tentar ser autossuficiente, segurar tudo, né? Até porque, gente, olha, um dos meus valores pessoais é autonomia. Por quê? É o ser autossuficiente. Autonomia, sabe? Sou eu que faço as minhas unhas. Eu não tenho paciência de ir num lugar pra pessoa fazer minha unha. Eu faço a hora que eu quero, do jeito que eu quero. Eu já tenho uma super prática. Eu sou muito autônoma no cuidado comigo mesma, por exemplo. Tá? Então isso já fala muito sobre a gente. E a gente tende a fazer isso pra todos, tá? Por exemplo, eu vou incentivar uma pessoa a falar: vai, menina, vai no cabeleireiro, gasta lá um tempo, cuida de você, faça as unhas. Mas eu faço as minhas. Você entende? São pequenas coisas onde isso se manifesta, tá? Segunda forma de onde elas nascem. Lealdades invisíveis, tá? Muitas vezes a mulher guerreira carrega tipo um pacto inconsciente com a família, tá bom? Porque afinal a família é tudo pra gente. Dentro da teoria sistêmica, tá? Tudo que acontece com a gente é uma forma como tudo que acontece na família reverbera. Eu sou a parte viva da minha família. Então, tudo que aconteceu com ela existe em mim hoje. E eu reverbero tudo isso, tá? Então, existe de certa forma esse pacto em seguir essas regras. No sentido de que a gente precisa ser muito forte para compensar a dor e o sofrimento de quem veio antes. É o caso da avó, tá bom? Bom dia. É o caso da avó. Se a avó foi muito forte e sofreu muito, eu vou ser forte também para compensar essa dor e esse sofrimento que ela teve. E pior ainda, quando a gente vira a mãe da mãe, tá? A mãe ralou muito, só sofreu a vida inteira, o que eu faço? Vou cuidar da coitada da minha mãe. Aí lascou. Aí você pegou o maior fardo que tem pra carregar nessa vida, tá bom? E a gente faz. Aí a gente faz com a consciência leve, tá? A culpa e inocência do Bert Hellinger. A gente faz, se lasca, feliz, achando que a gente tá fazendo muito certo, que a gente tá consciência leve. Outro lugar onde isso nasce, necessidade do pertencimento, onde para pertencer à família ou para ser digna do amor, a gente precisa provar o nosso valor pela nossa força e a nossa capacidade em suportar. Como isso é pesado, né? Como isso é pesado. Por exemplo, primogênitas, filhas únicas ou meninas que cuidaram dos pais ou precisaram cuidar dos irmãos e que, de certa forma, provavam o seu valor sendo úteis. Isso custa, gente. Isso custa muito. E daí você entra num relacionamento sendo que você foi programada desse jeito. E como que você faz? Você deixa o marido cuidar de você? Porque ele só vai querer tá casado com você se você for útil. Se a casa estiver sempre incrível, se os filhos estiverem sempre cuidados, de banho tomados, dentes escovados, alimentados. Entende? Você prova o seu valor pela sua utilidade. Daí você entra num relacionamento, bom dia. E já entra com essa programação. E a hora que você vê, você só sobrecarregou mais. Porque agora tem todos os casos do casamento, de ter a sua própria casa, a sua própria vida, a sua própria família. E uma hora a corda arrebenta. Verdade é essa, tá? E último, que eu vou falar aqui, proteção como amor. É quando ela aprendeu que amar é proteger. Simples. E assim ela coloca os outros à frente de si, tá? Muitas vezes, já ouvi muitas vezes em muitos cursos aquela pergunta: quem é a pessoa mais importante da sua vida? Vou dar aí, 1 minuto para vocês pensarem quem é a pessoa mais importante da sua vida. Já pensaram sobre isso? Alguém por quem você faz tudo? A pessoa pedir, você tá lá pronta para resolver. Quem que é essa pessoa mais importante, que mais vale na sua vida? Responde aí, turma, que eu quero ver se vocês estão sabendo.
Isso já diz muito sobre a gente ser guerreira ou não. Essa resposta. Pensaram? Gente, é o filho? É a mãe? Então é o maridão. Porque eu escolhi minha mãe, segundo eu. Né? Nope. Né? Claro que é isso que a gente pensa. Com certeza, é meu filho, óbvio, ele é tudo que eu tenho. Né? Claro, não, tenho marido, mas é óbvio, ele depende de mim. Né? Então ele é a pessoa mais importante. Não, sou eu, gente. Sou eu, é você mesma. Né? Porque se a gente não fizer pela gente, lascou. Se a gente não tiver inteira, íntegra, com o emocional no lugar, com o físico no lugar, a gente não faz mais nada por ninguém, nem pela gente. E eu a segunda pessoa. Inverte. Né? A gente já conversou sobre isso, né? Faz lista de valores e esquece de botar saúde. Como que não bota saúde como um valor prioritário na tua vida? Eu não colocava. Meu marido que encheu meu saco. Né? Tipo, eu cuidava da minha saúde de formas erradas. Cuidava como? Ai, nossa, tem que ir no médico. Não, tem que fazer exercício, tem que comer direito, tem que dormir. Isso é cuidar de si, né? Muito engraçado, como a gente esquece do básico. Né? Quando a gente tá no avião, o que a mulher fala? Tem de ir malhar. Aí o marido. Hoje eu não fui. Vamos ver se vai dar tempo. Quando a gente tá no avião, qual que é o direcionamento se tiver um problema? Você coloca a máscara de ar em você primeiro. Porque se você desmaiar, você não ajuda ninguém. Se você não se cuidar, você não ajuda ninguém. Então você fala assim, ai, nossa, eu daria vida pelo meu filho. Por que você pensa que morreria por ele? Dar vida pelo filho é se cuidar ao máximo para você durar aqui por muito tempo cuidando dele e ainda em boa condição, tá? Não é para durar um tempão louca. É durar um tempão apoiando ele, entendendo quem é ele, vivendo, experimentando, apoiando, entende? O emocional no lugar de mãe, não no lugar de filha do seu filho, por exemplo, entende? Tudo isso. De certa forma, a gente esquece como é importante cuidar da gente. E quando a gente é guerreira, a gente tem muita dificuldade nisso. Eu me vejo ainda... a gente tira camadas, essa é a verdade. A gente vai tirando camadas com o tempo. O processo de autodesenvolvimento, né, de aperfeiçoamento pessoal e autoconhecimento, a gente se trata por camadas. O que está disponível para eu entender hoje não estava disponível para eu entender ontem. Eu tirei aquela última camada e por isso hoje eu posso tirar uma nova hoje. Então, muitas vezes eu tô louca. Eu venho aqui, dou uma aula, tenho um atendimento, saio, lavo a louça, eu coloco a roupa na máquina, e à tarde eu tô... Mas eu tenho que saber gerir isso, tem que ser estratégico. Eu não posso me deixar levar por isso, porque eu sei que se eu me deixar levar, eu faço isso no automático. Né? Então, é mais uma camada. Tudo que é um peso pra gente vai viver para sempre aqui do nosso lado. E se a gente se perder, se a gente tirar o foco das nossas prioridades, a gente é engolido por isso de novo, tá? Então a gente faz uma constelação, acessa mais uma camada, vive aquilo, mas a gente vai ter aquilo sempre aqui, ó. A gente vai passar o resto da vida trabalhando, porque esse é o preço que a vida me custa, entendeu? Eu tive que provar o meu valor resolvendo, tá? Por conta da minha história né, da infância. Por causa de ter ficado separada dos meus pais no hospital, por exemplo. E eu me afirmei resolvendo, mostrando a minha utilidade. Isso é uma coisa inconsciente interna que hoje eu entendo. E se eu bobear, eu sou engolida por isso de novo, tá? E esse é o trabalho do autoconhecimento, dura a vida toda. Mas a cada dia é mais satisfatório ser eu e viver a minha vida. Como é boa, né? Deixa eu me encontrar aqui de novo. Então vamos lá. E o que esse padrão gera na vida da guerreira? A mulher guerreira, com o tempo, vai passar a sentir que se perdeu de si mesma. Né? Foi engolida. Ela se vê presa em um papel que se tornou pesado e rígido. Não tem escapatória, é uma prisão. Não consegue pedir ajuda e vive exausta, tá? E por isso que ela vai sentir uma profunda solidão. Tá? Quantas clientes solitárias? Atendo muitas.
tá? E elas estão nesse papel, com a família girando em volta, mas elas estão em profunda solidão. Até porque a gente constrói esse lugar, tá? Não é assim, ai, foi o patriarcado que me botou aqui nesse lugar. Não, a gente construiu, né, inconscientemente. Sintomas e consequências. Primeiro de tudo, sensação de isolamento, que é essa, né? Ninguém entende o fardo que eu carrego, apesar de estar sempre rodeada de gente. Desgaste físico e emocional. Exaustão, falta de energia, sono irregular, problemas de saúde, porque a corda arrebenta sério quando arrebenta na saúde, né? E aí tudo isso surge como um reflexo desse desgaste físico e emocional. Perda da identidade, que esse é a corda arrebentando no emocional, tá? Que é quando ela começa a se questionar sobre quem ela é na verdade, porque ela só se enxerga através deste papel de protetora e guerreira. Ela já não sabe mais quem ela é. Ela acha que é o papel que ela desempenha, entende? E culpa constante, que é o que mata, é o que queima, queima ali a caixa, né? Que é essa culpa por não conseguir fazer mais, ou por falhar, ou por querer descansar, tá? Então, como que a constelação familiar pode ajudar essa mulher nesse lugar? Vamos lá. As constelações, elas oferecem, primeiro de tudo, um espaço seguro para olhar para isso, tá? Ih, temos tempo, que delícia. Falei correndo hoje pra vocês, né? Eu gravo os meus vídeos, depois coloco eles todos na velocidade 2, assim, ó, pra vocês assistirem rapidinho. Aí hoje eu instalei o botão aqui, ó. Quando o filho brinca que tá apertando o botão em qualquer coisa, faz esse barulho. Por isso fez. Tá? Então, a constelação, ela é, primeiro de tudo, um espaço seguro pra gente observar de onde vem essas dinâmicas. A gente vai olhar todo o sistema familiar, entender o porquê que você carrega esse peso, para saber como é o caminho de solução, como que você sai desse lugar, tá? E através dela a gente consegue compreender onde que tá a verdadeira força dessa mulher e que de fato não reside no lugar de carregar o peso do mundo, mas sim em aceitar a sua humanidade e se permitir receber ajuda. Então, às vezes, custa muito você constelar a primeira vez. Custa muito. Porque você vai, primeiro de tudo, fazer uma coisa que você não está acostumado, que é aceitar ajuda. Pior, pedir ajuda. Não é só aceitar, é pedir. Terrível. Terrível. Tá? E o segundo é se pôr vulnerável. Mostrar o que tem lá dentro. É muito difícil. Bom, e as etapas na transformação da constelação. Primeiro, o reconhecimento das lealdades invisíveis, né? Que são esses padrões familiares que a gente carrega em honra aos ancestrais, sem assumir a responsabilidade que não é nossa, tá? Como que a gente mostra a lealdade a eles sem assumir o peso que não é nosso, que é deles, tá bom? Por exemplo, a sua mãe que sofreu muito, você dizer, mãe, sinto muito, mas esse é o seu destino, eu vou fazer diferente. Custa muito, entende? Quando você descobre que é esse mesmo BO que pega, é muito difícil de acessar esse lugar. A separação saudável dos padrões, que é ser fiel ao sistema familiar sem repetir o padrão de sofrimento. Tá? O que a família viveu já está vivido, eu posso fazer diferente. O que a família sofreu já foi sofrido, eu posso fazer diferente. Eles sofreram para que eu pudesse viver mais. Eles sofreram para que eu pudesse ter sucesso. E quando eu sucesso, eles sucessam também, entende? Eu sou o maior sucesso da minha família, eu sou a vida viva na minha família. E por isso, em honra a tudo que eles passaram, eu devo fazer melhor, o melhor que eu puder com a minha vida. Entendem como é profundo isso? Quando a gente chega nesse ponto dentro de uma constelação, minha gente, vixe, é tão bom, é tão intenso, é choro, é emoção, é alívio, é tanto alívio, tá? E isso acontece dentro da constelação porque eu falando aqui, a gente começa a entender. Essa é a primeira etapa, é o conhecimento, saber que existe uma forma mais alinhada de se fazer. Agora, acessar isso no profundo da alma é o que muda, é o que transforma. Tá? E a partir dali, quando você sentiu isso dentro da tua alma, falando, não, mãe, você sofreu, mas eu vou fazer diferente em honra a você. Porque eu sou a sua vida viva. Você se foi, mas eu vivo mais, em honra a você.
E aí você ganha uma força e você se libera de um peso. E aí vem a potência. Porque a potência é a força natural. É a nossa maior potência, desse lugar simples de entender que eu sou a vida de todos que vieram antes. Ah, gente, eu arrepio porque eu já senti isso no fundo da minha alma dentro das constelações, tá? Então é um lugar assim muito energético, muito potente. É aquela força para fazer e realizar na vida que a gente não consegue sozinho, a gente tem que buscar. Porque para criar coisas incríveis, a gente não consegue se a gente estiver sozinho. E aonde a gente busca essa energia mais na vida? É aí, nesse lugar de força, tá bom? Não adianta, sozinho a gente não realiza grandes vitórias e grandes conquistas. A gente só realiza quando a gente reúne toda a força de todo mundo que veio antes. E é por vocês, e é com vocês que eu realizo. É lindo, é muito lindo a teoria sistêmica, gente. Isso, colocar o óculos da visão sistêmica transforma como a gente entende a vida e o funcionamento dela, tá? Isso traz muita potência, muita potência. Você que tá aí com o teu projeto encalhado, é aí que você vai encontrar energia para tirar ele do papel, entende? Tá. Então, quando a gente entende que reconhecendo a nossa própria vulnerabilidade, a gente não diminui a nossa força, mas pelo contrário, a gente se permite se conectar com essa força mais autêntica que existe na gente, que é a nossa verdadeira potência, é esse lugar de potência que eu falei. Aí, meu bem, as coisas fluem naturalmente. Você para de ser uma guerreira e você se torna uma rainha. As coisas acontecem. Não é você que é uma realizadora louca, uma fazedora louca, resolvedora louca. Entendeu? As coisas acontecem naturalmente porque existe comando, existe governo na sua própria vida, entende? E, por último, a permissão para receber, tá? É uma das coisas que a gente alcança dentro de uma constelação. É quando a gente começa a entender que receber é tão importante quanto dar. A gente alcança novamente o equilíbrio. E aí a gente vai entender que a gente também merece ser cuidada e apoiada. Tá? Começando por quem? Pela terapeuta ou terapeuta dentro da constelação. A gente desbloqueia essa porta. Tá? E como que essa guerreira, né? Esse ser mitológico que a gente conhece tão bem, como que ela se sente ao se liberar dessa armadura, tá? Ela passa a sentir uma leveza crescente, óbvio, né? Como se o peso que ela carregasse começa a se dissolver e ela cria espaço para uma nova visão de vida, né? Para ela poder ser o que ela realmente é, sem precisar provar nada para ninguém. E aí o mágico começa a acontecer, realmente, né? E como resultado da transformação, a gente vai ter o quê? Mais autoconfiança e tranquilidade, porque essa autoconfiança, ela surge não mais da nossa capacidade de carregar o mundo, mas da segurança em quem a gente é. A autenticidade é o nosso maior lugar de segurança. Quando a gente é realmente autêntico, quando a gente acessou esse lugar, pouco importa o que os outros estão pensando, pouco importa o que está acontecendo. É o nosso lugar de força, essa autenticidade. Ela passa a sentir mais amor e autoaceitação e é um amor por si mesma, com menos cobrança e com mais compaixão. A liberdade para pedir apoio, né? Porque daí ela é capaz de criar uma rede de apoio para si mesma. Pedir ajuda que pedir ajuda ela se torna um ato mais de coragem e não de fraqueza. Entender a diferença? Eu preciso resolver algo, então para que isso aconteça, eu peço ajuda. Natural, ninguém resolve nada sozinho, tudo sozinho no caso, né? Ninguém dá conta de tudo sozinho. É preciso delegar, é preciso buscar apoio. Malhar e meditar. É isso. Malhar e meditar. Cuida do físico, cuida do interior, né? E conexão com a própria essência, tá? Que é se reconectar com seus desejos verdadeiros, valores, sonhos e com uma vida mais leve e autêntica, tá? Tudo isso é construção. Exige o quê? Que eu sempre digo? Comprometimento. E não é 100% de comprometimento, é 120% de comprometimento, tá?
Porque independente do resultado que você alcançar, se você tiver comprometimento, a transformação começa. Se você só fala assim, vamos ali constelar, curiosa, ver o que essa mulher aí vai resolver pra mim, eu tô com um grande problema, vou lá pra ela resolver. Não resolvo nada, quem resolve é você, eu te mostro o caminho. Então precisa de comprometimento, e de comprometimento diário também, pra você aplicar tudo o que acontece depois que você acessa esse lugar, né, que você entende que ele existe. Tá? Para concluir, se você se identifica, se você conhece, se você tem uma amiga de uma amiga que se identifica com esse papel de guerreira, né? Que sente que carrega esse fardo, mas não tá fazendo mais sentido, porque uma hora a gente dá o basta, né? Seja porque a corda arrebentou na saúde, porque a gente vai esticando a corda, fala, não, faço mais um pouquinho, consigo, eu durmo um pouquinho menos, acordo um pouco mais cedo e faço isso também, mas uma hora a corda arrebenta, né? Se você já sentiu que a corda arrebentou ou que está prestes a arrebentar, né? Saiba que existe um caminho para você romper com esse padrão, né? E se reencontrar com a sua própria essência. É um caminho longo, mas que vale cada minuto, tá? Porque o processo já é prazeroso, não é a finalidade, não é o objetivo, a linha de chegada, é o processo. A gente é cada dia mais contente com o que a gente é e sendo mais feliz com nós mesmas, nós contagiamos tudo. Meu marido fala assim, olha, era disso que eu tava com saudade, um sorriso, né, gatão? Porque quando a gente tá um saco, tá tudo um saco, tá? Mas quando a gente tá realmente conectada com esse nosso interior, esse prazer de ser aquela menina espontânea e alegre, né? A gente contagia, tá tudo bom. Mesmo se estiver difícil, tá bom, a gente resolve, a gente faz, vamos lá, resolveu, toca pra frente, entende? E é leve, esse lugar de potência é leve, tá? Ele é possível. Então, para acessar esse lugar de força natural e leve que é a potência, a constelação familiar está aí para você, tá bom? Quem tiver interesse já sabe. E se você acha que assim, não, tô tão perdida aqui, uma constelação não vai resolver meu BO, que né, acontece. Um processo de desenvolvimento para você, tá bom? Que daí a gente começa a dar esses primeiros passos juntas. Certo, minha gente? Entenderam de onde veio essa armadura que a gente usou tanto tempo da vida ou ainda usa? Né? Eu fiz uma enquetezinha aí esses dias perguntando, e aí? Todinha você, a mulher guerreira, ou dessa armadura você já se liberou? E aí a turma começou a responder 50%, 50-50, tá? Eu falei, que maravilha, né? O povo já tá com o processo andado aqui. Mas aí passado umas horas, começou a desequilibrar de novo e tava todo mundo, sim, perdida na guerreira. Mas eu acho que é porque elas estavam ocupadas, dando conta de matar os leões e apagar os incêndios, e aí elas só chegaram atrasadas para responder, sabe como é que é? Tá bom, turma? Então, vamos continuar falando sobre nós, mulheres guerreiras e aposentadas da guerra, durante essa semana, tá bom? Venho com mais conteúdos aí pra vocês. Tá bom? Boa semana pra vocês, obrigado. Bom restinho de semana, né, turma? Tchau, tchau.